Boa noite, meus queridos. Boa noite. É com muito amor em nossos corações que a gente recebe a nossa querida companheira Claudete, que chegou em cima da hora com a graça de Deus. Então, ela vem do grupo Jerical, que é o grupo de estudos espíritas, a Caminho da Luz, de Cubatão, fundadora daquela casinha querida, que vem sempre nos presentear no Evangelho, trazendo para a gente a palavra amiga, o Evangelho de Jesus. Vamos envolvê-la com todo amor e carinho. É bem-vinda à nossa casa, no teu caminho de luz aqui para a gente. Preciso muito de amor e carinho hoje, hein? Eu pensei que não ia conseguir chegar, mas o espírito está tão necessitado de aprendizado que Deus providenciou um táxi rapidinho. Quando chegou 8 horas, eu peguei o táxi. Consegui pegar às 8 horas. Graças a Deus eu consegui chegar, porque as palestras são compromissos espirituais em que o palestrante está burilando o espírito. Porque quando faz a palestra, distribui o conhecimento, divulga, dá esperanças às pessoas, mas também ele precisa fazer valer o que está falando. Já não se faz tanta besteira como antigamente, porque tem ali o escudo da doutrina espírita nos auxiliando. Então eu agradeço muito a Jesus por estar com vocês aqui essa noite, tá bom? Molhada, tá? Mas eu pintei o olho com aquela maquiagem à prova d'água, aí eu não fiquei tão feia assim, né? Bom, nós trouxemos hoje uma reflexão que se chama provas e expiações, para que a gente entenda que provas e expiações não é castigo de Deus, que Deus não pune ninguém, que Deus nos deu a maior oportunidade que existe, a maior beleza que Deus podia dar para o espírito é a reencarnação. Então, quando a gente tem certeza da reencarnação, quando a gente está com conhecimento da imortalidade da alma, a gente começa a enxergar as provas, as expiações, as missões em outro enfoque. Então nós vamos iniciar aqui, quando Jesus, na véspera de ser preso, ele fez a última ceia. E na última ceia, ele reuniu os apóstolos e começou a dar conselhos para eles. Então ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Todo o conhecimento, toda a doutrina que exaustivamente ele ensinou durante 3 anos, ele queria que os apóstolos assimilassem bem o que ele deixou, porque Jesus sabia o que os esperava. Jesus sabia que eles seriam perseguidos. Os cristãos foram perseguidos até o ano de 300, depois que Jesus foi crucificado. Os cristãos foram mortos e perseguidos 300 anos, até que a igreja resolveu aproveitar o cristianismo e estabelecer as normas dela. Então aí foi uma outra história. E aí ele diz assim: no mundo tereis aflições. Nesse momento, quando ele disse no mundo tereis aflições, os apóstolos ficaram chateados, cabisbaixos, porque eles estavam sentindo que o mestre querido estava para partir. Eles não sabiam o que ia ser no dia seguinte, Jesus sabia. E aí ele diz: tereis aflições de ficar correndo das perseguições. Todos aqueles que seguiram Jesus eram perseguidos. Jesus sempre andou em fuga. Jesus, desde que foi proclamada a vinda dele para a terra, desde que esse planeta se desgrudou do Sol e que se formou o planeta, que Jesus é que fez esse trabalho, ele é perseguido. Então ele é perseguido há milhões de anos. Então ele sempre viveu em fuga. Ele sempre em fuga. Vocês vejam quando foi a gravidez de Maria, quando foi a decapitação das crianças até 2 anos, sempre viveu em fuga. Então ele fala: tereis aflições, mas aí ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não quis dizer eu venci no mundo, ele falou eu venci o mundo, significando que os ensinamentos, que os conselhos, que os exemplos, eles iriam repercutir, que eles tivessem bom ânimo, que eles seguissem os ensinamentos. Então Jesus foi muito sábio naquela hora, quando ele foi incutindo ânimo para os apóstolos, tá bom?
Então, o nosso planeta ainda é de provas e expiações, caminhando para a regeneração, a se completar lá para 2057, mas ele já está caminhando para a regeneração desde 1757. Ele já está tendo feito essa triagem. Então, mundo de provas e expiações, onde aí existe o predomínio do mal na Terra. Quando o planeta não é que o mundo vai acabar e vai nascer uma regeneração. Se vocês estão percebendo, o mundo está caminhando para mudanças. Às vezes as mudanças precisam acontecer de uma forma dramática. Às vezes precisa que se quebre para se reformar uma casa. É preciso que a lei da destruição se faça para que a lei da conservação se estabeleça. Então o mundo está caminhando com todas essas dificuldades que nós estamos assistindo, porque foi dada a oportunidade a todos os espíritos endividados que estavam nas zonas umbralinas, foi dado a eles todas as oportunidades de retornar à Terra, através da reencarnação. E junto com esses espíritos, foi a oportunidade dos espíritos iluminados também voltar. Então, para que essa é a última oportunidade de todos aqueles que ainda têm oportunidade, têm ainda jeito para melhorar. Então, para eles foi dada a oportunidade da reencarnação. E não foi para eles, foi para nós. Porque nós estamos nesse sentido, nesse contexto. Nós estamos aqui num corpo de carne, mas somos espíritos, habitando um corpo de carne. Então, nós também ganhamos a oportunidade de reencarnar, habitar um corpo físico, tentar evoluir através desse corpo, para que a gente possa estar aqui no planeta de regeneração. Então nós estamos inseridos nesse contexto. Cada um de nós aqui que dá uma melhorada no planeta, que melhora o próprio íntimo, que dá uma melhorada nas tristezas, nas depressões, nas impulsividades, cada um de nós que vai se melhorando, vai ajudando a melhorar o mundo e caminhando mais para a regeneração. Quando chegar o planeta de regeneração, ainda haverá algum mal, só que o bem será mais forte que o mal. Agora está ou equiparado ou o mal ganhando, mas na regeneração o bem vai se sobrepujar ao mal. E a gente quer ver, né? Nem que seja no corpinho de bebê, mas a gente vai ter que ver. Eu vou ver criança, tá? Tá dando para entender? O que são expiações e provas? A diferença. As provas são experiências do Espírito. O Espírito pede para passar por aquela prova. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente se dá conta que a gente viveu tantas vezes na Terra, a gente está vindo assim do passado longínquo, a gente está acompanhando todos esses personagens da história através de um novo corpo, sempre um novo corpo. Quando a gente se dá conta no mundo espiritual que a gente poderia ter feito melhor, a gente deveria ter aproveitado certas oportunidades. Então a gente pede uma nova reencarnação com as oportunidades iguais, para que a gente possa dessa vez ser mais forte, vencer, ser uma pessoa melhor, contribuir melhor para o planeta. Então a gente entra num campo de prova. E a gente sabe quando uma pessoa está num campo de prova, porque a pessoa é mais resignada. Num campo de prova, quando nós estamos passando por uma prova de uma doença, de uma perda de ente querido, perda de coisas materiais, perda de amizades, dificuldades no dia a dia, mas nós estamos ali, estamos lutando. Está difícil, mas eu estou lutando. Eu não vou perder a esperança de que eu vou melhorar. Então nós estamos num campo de prova. A gente vê muitas pessoas doentes, com doenças crônicas, e que elas lutam para melhorar. Elas passam a vida lutando e elas não acusam ninguém. Elas são boas com as pessoas que cuidam delas, elas colaboram com as pessoas que cuidam delas e vai lutando, porque resignação não significa cruzar os braços, eu sou resignado. Resignação significa correr atrás, em vez de ficar chorando e tratando mal as pessoas. Resignação é justamente dentro da doutrina espírita, é correr atrás. Se tiver uma cura lá, não sei aonde, é para lá que eu vou, dou um jeito, se tiver dinheiro, dou um jeito, mas eu vou melhorar meu corpo físico, porque é a casa que eu aluguei para melhorar meu espírito eterno.
Então, na provação, no campo de provas, a gente luta diante de qualquer obstáculo. A gente tem certeza que sem luta a gente não consegue. E a gente não fica acusando as pessoas de que o problema foi ocasionado por causa dela, por causa dele. Se não fosse ele, eu não estava assim. A gente tem que assumir com maturidade as nossas dificuldades espirituais e as coisas boas que acontecem também. Então a gente conhece as provas, que elas são escolhidas pelo Espírito antes de nascer, quando esse Espírito consegue ter uma resiliência, se adaptar e lutar para melhorar. Então a gente vê muita dificuldade, a gente vê muitas pessoas limitadas e a gente fala, nossa, que espírito forte, como pode? Mas a gente sabe que nas provas existe uma escolha do Espírito. A pessoa teve condições de chegar para o seu mentor espiritual e dizer, eu preciso dessa dificuldade porque com essa facilidade eu falei. Não sei se vocês viram Obreiros da Vida Eterna, no campo da reencarnação, em que a menina mostrava para ela o corpo que ela ia habitar na Terra. Ela tinha um certo mérito. Então foi mostrado para ela o corpo que ela ia ter. Ó, você vai nascer com assim, vai ser para você fazer tal coisa. Aí ela falou, olha, esse corpo está bom para trabalhar, mas eu preciso de um defeito na perna. Eu preciso ter alguma coisa que me deixe limitada na beleza, assim, que não chame tanta atenção. Porque eu falhei muito com a beleza e com o poder. Então eu gostaria de vencer essa próxima encarnação, mas eu preciso ter alguma coisa. Então a gente percebe as pessoas que lutam para se melhorar, mas sem acusar ninguém, lutam sem se revoltar contra Deus e procuram entender por que está acontecendo aquilo. Então a gente tira a ideia da gente de pena, de que a pessoa jogou pedra na cruz, que eu joguei pedra na cruz, que eu fui aquele centurião que tem aquela facadinha no peito de Jesus, porque a gente precisa saber por que aquele centurião fez aquilo. Ele deu a facadinha ali, não foi para acelerar a morte de Jesus, foi para acelerar, mas porque se Jesus morresse quando caísse a chuva, falava a lei judaica que ele ia ser esquartejado. E o centurião ali que gostava dele, cravou aquela espada para ter certeza que ele tinha morrido. E aí perguntaram para ele assim, mas ele já morreu. Eu falei, não, mas é para ter certeza, porque ele não queria que o mestre querido fosse esquartejado. Então quando a gente fala assim, eu fui aquele que cravei no peito de Jesus, a gente não faz nada disso, eles ainda têm melhores condições que nós. Entende? Então na prova a gente consegue ter uma grandeza espiritual de correr atrás, fazer tudo o que pode, tá? Provas escolhidas, tá? Aí a pessoa diz assim, mas eu estava doido na hora que eu escolhi isso aí. Mas eu não sou doido. Então é assim que a gente atravessa a vida, porque veja, Deus deu tudo para a gente. Ele deu todo esse caminho para a gente percorrer. Ó, você está livre para percorrer esse caminho, mas é você quem tem que percorrer. Então é seu, é todo seu. Está aqui seu currículo encarnatório, mas quem vai percorrer é você. E aí a gente que vai ficando que nem tronco de enchente, vai se distraindo pela terra, com tanta coisa boa que tem na terra. A gente não se toca que na terra, a gente veio, não foi para brincar, a gente não está no jardim de infância, a gente veio para evoluir, trabalhar, ajudar o próximo e estudar. Se a gente levar com essa seriedade, a gente vai ter um caminho melhor na vida. Mas seriedade que eu falo não é ficar sisudo, ficar com a cara amarrada. A gente tem que ser alegre. A doutrina espírita é uma doutrina alegre. Jesus foi o espírito alegre. É a alegria sem vulgaridade. Então a gente pode ser um espírito alegre, um espírito risonho, onde as pessoas se sintam bem perto, mas com postura, sem vulgaridade. E a gente entra nas expiações. As expiações, elas são impostas. Nós, na espiritualidade, estamos numa situação tão difícil, às vezes, que nós não temos condições de escolher a encarnação. Então os mentores espirituais escolhem para a gente, e aí eles escolhem, a gente vai passar por aquela prova que a gente precisa passar, onde a gente se revolta, a gente acha que todo mundo é culpado,
onde a gente tenta suicídio, a gente faz um monte de coisa para fugir daquela situação, mas a gente não entende que a gente está atravessando um campo de expiação. Trabalhando na prova das expiações, a gente entra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde a gente estuda a justiça das aflições. Se a gente estudar bonitinho a justiça das aflições, a gente vai entender por que Jesus prometeu tudo para nós. A gente vai entender que não existe isso de uma pessoa ser feliz, a outra não ser, uma pessoa ter tudo, a outra pessoa não ter nada. Então, a gente estudando a justiça das aflições, a gente vai perceber que não existe injustiça na pedagogia divina. E Deus não pune, não castiga, Ele dá a bênção da reencarnação. E nas causas atuais das aflições, a gente vai percebendo que a gente fez alguma coisa para ocasionar esse problema. Alguma coisa a gente deveria ter feito melhor e ali faltou material para a gente estar bem. Então, nas causas atuais, a gente adquire problemas agora. Muita coisa que a gente está passando, se a gente for olhar para trás, foi agora que a gente adquiriu. Aí a gente pergunta, mas estava na pauta? Ia acontecer isso? Não, é a gente que foi vigilante. Mas a gente tem luz e sombras. A gente tem luz e tem sombra. E a luz vem para nos ajudar a vencer a sombra. Então nós temos que ter a unidade e dizer, eu preciso vencer essa compulsão. Eu preciso vencer esse ciúme doentio. Eu preciso vencer essa tendência que eu tenho de passar a mão nas coisas dos outros. Eu preciso vencer essa tendência de não querer que as minhas amizades tenham outras amizades. Então tem muitas taras e vícios dentro de nós e que nós às vezes não percebemos. A gente olha que a pessoa é drogada, a gente olha que os outros têm vícios, mas a gente tem vícios também para vencer. E a maior meta do espírito aqui na Terra, qual é? É se autoconhecer. O dia que a gente se desencarnar, a gente vai prestar conta da gente. Não vou prestar conta dela ou de alguém. Eu vou ter que prestar conta do que foi que eu fiz. Aí eu chego lá e falo, mas eu tive um pai e uma mãe assim, o centro que eu trabalhava ninguém me entendia, aí eu começo a terceirizar o negócio. Mas eu sou responsável pelo que eu assumi. Todos nós aqui somos responsáveis. Sabe por quê? Porque nós saímos da fase animal. Nós já saímos, nós ganhamos uma carta de alforria que se chama livre-arbítrio. E está lá no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Isso quer dizer que todos nós aqui temos consciências, nós sabemos diferenciar o bem do mal. Nós sabemos o caminho para poder colaborar com o planeta de regeneração. Todos nós temos as nossas taras, nossos problemas, nossas dificuldades, mas nós temos que vencer. Porque Bezerra de Menezes diz o seguinte: a melhoria espiritual é urgente, mas não pode ser já. O que ele quer dizer é o seguinte, que todo dia a gente tem que dar uma melhorada. A gente não pode dizer assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. É cômodo, né? Eu não quero morrer do jeito que eu nasci. Eu quero pelo menos alguma coisinha chegar a ter o que oferecer lá. Então veja, nas expiações nós estamos passando por um problema obrigatório. Não posso fugir daquilo. Por mais que eu me trate mais fácil, eu não posso fugir, mas eu vou fazendo, eu vou levando, eu vou caminhando, eu vou carregando e tentando fazer os outros felizes. Então é uma faca de dois gumes, né? Provas e expiações. Prova a gente trabalha, nas expiações a gente trabalha e tem as missões. Todos nós aqui somos missionários. Cada um aqui presente, cada um de nós aqui veio com uma missão. Qual é a missão? Se melhorar. Qual é a missão? Cuidar do Espírito Eterno. Agora, tem as missões específicas de espíritos que vieram à Terra com mandato. Você vai para a Terra fazer isso. Allan Kardec, você vai renascer no orbe terrestre, você vai aos 50 anos, vai modificar o mundo para poder disciplinar as mediunidades e disciplinar o trabalho da espiritualidade. Ele veio com mandato mediúnico. Chico Xavier veio com mandato. Chico, você vai à Terra no começo do século. Qual é a tarefa? Livro. Você vai decodificar toda a obra básica de Kardec.
E ali vem o Chico e se dedica a vida inteira aos livros. Então, há espíritos na Terra que vieram com um mandado específico, missão específica. Mas a missão geral do espírito é a auto-melhoria espiritual. É a grande responsabilidade que nós temos. Não passar a mão na nossa cabeça. Nós temos que falar, não, eu preciso resolver esse negócio aqui. E aí a gente tenta resolver. Não é casamento problema de culpa, não. Eu agora fiz, nós vamos entrar depois no outro item, eu fiz, agora o mundo acabou para mim. Não é autoculpa, não. É correr atrás para melhorar. Escolha das provas, o próprio espírito escolhe. Existência imposta quando não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, como a gente conversou. Às vezes a gente não tem condições de escolher. Então o nosso mentor espiritual escolhe por nós. No primeiro lá, o próprio espírito escolhe. E o espírito escolhe uma tarefa, muita coisa que ele quer fazer aqui. A gente se distrai, mas quando a gente tem condição de escolher, a gente escolhe uma vida onde a gente possa ser produtivo ao próximo. Tá? Essas são as grades em que a gente vive, quando a gente não consegue diferenciar onde a gente está, o que a gente quer fazer. São as grades mentais que a gente vive. Quando a gente começa a ter autopiedade, quando a gente começa a achar que o mundo é ruim e eu sou bom, e a gente tem que entrar nesse mundão aí. O meu pai, quando a gente era criança, dizia assim: eu quero criar todos vocês para entrar na cova dos leões. E aí a gente não entendia que a cova dos leões que ele falava era no sentido figurado. Ele queria preparar os 6 filhos para o mundo que esperava a gente. Então, quando ele falava, vocês estão sendo preparados para a cova dos leões. Então, a gente hoje entende que a cova dos leões é saber enfrentar qualquer dificuldade. E a gente agradece muito a ele. Uai, cadê meu filme? Provas, situações que nos servem de aprendizado ou que testam a nossa capacidade. Muitas pessoas não precisam de tanta prova, mas elas querem acelerar a encarnação, elas querem acelerar a melhoria espiritual. Então, muitas pedem provas a mais para que possa acelerar a encarnação. É interessante isso, as pessoas falam, eu aí não aguento uma, mas é verdade. Há espíritos que estão tão interessados em avançar no progresso do planeta, se avançar, que eles pedem provas mais difíceis. Existem muitos espíritos que a gente sabe da história, que pediram para os seus mentores, eles puseram o quadro do que ele ia passar na Terra, o que ele tinha que fazer. Aceitou? Porque na prova a gente aceita. Você aceita? Aceita. Só que eu gostaria que você pusesse mais material aí, porque eu quero avançar com mais facilidade. Algumas doenças de câncer, onde o paciente é paciente mesmo, onde ele se trata, ele luta, mas ele não se revolta, muitos pacientes pediram, porque é uma doença que acelera a limpeza espiritual, a luz espiritual. Então, muitos pacientes, cada caso é um caso, mas muitos pacientes pedem a prova para poder acelerar a evolução. E quando esse paciente pede essa prova, todos que cuidam desse paciente, eles estão inseridos nesse contexto. E se forma uma família de ajuda. Então, tem muitas provas que a gente passa, que se a gente for analisar, a gente pediu que a gente queria dar um salto na evolução. Então é muito interessante isso, precisa ser um espírito muito maduro, mas tem muitos aqui na Terra. Expiações, consequências dos nossos erros e nossas faltas. É a lei de causa e efeito. Então a gente fala assim, lei de ação e reação. Bateu, voltou. Bateu a bola ali e voltou. Ação e reação é rápido, o retorno é rápido. A lei de causa e efeito é a pedagogia divina nos mostrando para ir aceitando que nós temos aquela ficha lá que está perdida lá. Você já passou 3 encarnações e você está melhorando cada vez mais, mas não esquece que naquela 4ª, antes dessa agora, você ainda tem um negocinho lá no currículo para pegar. E aí o que Deus, na sua infinita misericórdia, faz? Primeiro amadurece a gente.
bênção da doutrina espírita, suporte familiar, suporte de saúde, e a gente vai amadurecendo o espírito, até que numa encarnação a gente está pronto para resolver aquele probleminha lá atrás. Então, quando a gente fala na próxima, você vai ver o que vai acontecer. Às vezes não é na próxima, às vezes o espírito precisa estar preparado para quitar aquilo que está lá atrás. Eu sempre falo para vocês do Luiz Sérgio, daquele livro Mais Além do Meu Olhar, que ele demorou 3 encarnações para poder quitar o que ele tinha feito em 3 encarnações anteriores. Ele era padre, o padre, colega de quarto dele também, eles viviam juntos, e ele ia ganhar uma promoção, o colega dele ia ganhar uma promoção, o outro padre. E ele não queria, ele queria para ele, né? Aquele cargo na igreja. Então ele atraiu o companheiro de quarto para um local, e quando eles estavam perto de um precipício, assim, num desvio, ele deu uma rasteira, o padre tropeçou numa pedra que estava lá, ele caiu lá e morreu. Então ele ganhou o título, que ia ser do colega. Então ele levou 3 encarnações. Na 4ª encarnação, ele veio como Luiz Sérgio, e o padre veio como irmão dele, o César. Eu não sei se vocês já viram, vieram os 2 irmãos, 1 ano de diferença. Os 2 se formaram engenheiro, os 2 eram bancários, os 2 trabalhavam naquele tempo era de caixa, né? Os 2 de caixa, um do lado do outro. Num final de semana que eles foram para o Rio de Janeiro assistir um futebol, iam os 4, e o único que estava com cinto de segurança, o carro desviou numa pedra e o carro tombou. Só ele desencarnou. Ele era o único que estava de cinto. O César, irmão dele, estava no carro também, não sofreu danos. Os outros, alguns se machucaram, mas continuaram. E ele foi o único que desencarnou. Estava sentado atrás, estava com cinto e dormindo. E ali no livro, nos livros que a gente vai acompanhando, ele vai explicando, ele conta toda a história. Quando ele conta a história, ele fica tão emocionado que ele tem dificuldade de contar ali no livro a história daquela trajetória dele. Então, a lei de causa e efeito é que todo efeito tem uma causa, mas a pedagogia divina não violenta ninguém. Nós vamos quitando as nossas dívidas do pretérito de acordo com as condições que nós vamos ter. Nós, às vezes, praticamos um ato papum, mas para ressarcir, às vezes, é dividido. É assim que a pedagogia divina trabalha, de tanto amor que Deus tem por nós. Então, essa é a lei da causa e efeito. O efeito que está acontecendo agora tem uma causa lá. Ou causas atuais das aflições, ou as causas anteriores. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, a gente não gosta de ter: ninguém passa pela gente, não tem saída, ninguém passa por aquilo que é meu. É a minha impressão digital, essa é a minha impressão digital que me acompanha todas as encarnações. É a mesma impressão digital, seja qual for o corpo que eu habite, mas essa é a minha impressão digital. O que eu posso é auxiliar e estar ao lado, solidário, de todas as pessoas que estão precisando da minha ajuda, mas a individualidade é de cada um. Então, a gente, por mais que queira terceirizar o sofrimento, ao invés da gente terceirizar, é melhor a gente conversar com Deus e perguntar: o que eu faço para melhorar a minha situação? O que eu faço? E aí a gente conversa com Ele. Porque Deus nos deu tudo. Ele nos deu o céu, a terra, o mar, as estrelas, a chuva. Ele nos deu tudo. Nos deu um corpo maravilhoso para evoluir espiritualmente. E deu o maior bem que o ser humano poderia ter, que foi Jesus. Jesus, o Espírito mais iluminado que veio à Terra e que veio nos ensinar o rumo da estrada. Ele não veio mostrar para a gente como é que pisava, ele veio mostrar o rumo da estrada para que a gente fosse mais feliz. A maior felicidade dele é que a gente fosse mais feliz, mais alegre, mais sem problemas. Então ele veio
deu exemplo e mostrou para a gente o rumo da estrada. Ele ensinou que a gente deveria descer o vale, auxiliar o próximo, para depois a gente subir ao monte. Então foi o maior presente que Deus deu para nós, foi Jesus. Arrependimento, expiação e reparação. Então, conversando sobre aquela hora que a gente está falando da culpa, nós temos 3 estágios espirituais. Primeiro estágio, arrependimento. A gente se tocou que não deveria ter feito aquilo. A gente tem certeza que poderia ter feito de outro jeito. E a gente firma o propósito de melhorar. Remorso é perigoso. Remorso, a pessoa se acomoda, fica no remorso, não sai daquilo, entra no processo depressivo morte, e fica no círculo vicioso. É ali que toda a família fica incluída. O remorso é um sentimento que precisa urgente ser tirado de cada um. O arrependimento é saudável. Eu acho que eu errei, eu poderia ter feito melhor, poderia ter ajudado, e eu então vou ver o que eu vou fazer. Aí eu entro na expiação. Expiação significa eu sentir o que a pessoa sentiu. Eu ter a certeza de que aquilo que ele passou foi uma coisa sofrida. Então essa é a expiação. É eu entrar no campo vibratório da pessoa através das encarnações e perceber o mal que eu fiz. Essa é a expiação. Não é castigo de Deus, é expiação. Porque quem se tocou que errou, fui eu. Não foi Deus que falou, você errou. Sou eu que, quando estou liberta do corpo físico, eu me toco que eu errei. E aí eu entro no campo da expiação, que é sentir aquilo que a pessoa sentiu. Quando eu tenho consciência daquilo, eu entro no campo da reparação. A reparação é onde eu vou devolver para a pessoa, eu vou fazer com que a pessoa se sinta melhor, eu vou dar para a pessoa devolver aquilo que eu tirei. Provavelmente, nem sempre a gente vai poder dar para aquela mesma pessoa que a gente errou, porque ela já seguiu o caminho dela. Mas eu recebo no meu lar, recebo no campo familiar, recebo no serviço, na casa espírita, eu recebo pessoas que vieram me cobrar. E aí é onde entra o conhecimento. Nas casas espíritas, então nós estamos nos encontrando pela primeira vez com os companheiros, estamos nos reencontrando com companheiros de outras vidas e estamos em contato com os desencontros. A gente sabe, a gente percebe dentro da casa religiosa, não falo só espírita, quando a gente vai ter que trabalhar mais ali. Então diz o conhecimento cristão que esse é o meu campo de trabalho. Eu estou tendo dificuldade ali. Eu não consigo nem falar às vezes direito com a pessoa. Então é esse o meu campo de trabalho. Valorizar quem gosta de mim. Valorizar a quem eu já quitei tudo. Dar valor a quem gosta de mim e quem não gosta. Mas ficar atenta a trazer para o meu coração as pessoas que eu preciso diminuir as distâncias. Mas a gente sabe disso. Todos nós aqui sabemos, somente a época de Natal, porque a cunhada vai, aí a cunhada descobre que o cunhado vai, aí então eu não vou porque ela vai, e é Jesus meu aniversariante, mas é assim, fulano vai, então não vou, aí fica aquele negócio assim, principalmente nessas épocas, aniversário, Natal, Ano Novo, essas coisas aí, é onde a gente é chamado a reajuste, e a gente não pode obrigar as pessoas a melhorar naquela hora, mas que é triste então onde a gente chega num lugarzinho só nosso e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu gostaria de diminuir as distâncias, mas eu estou à sua disposição. Então pede a Jesus acalmar o coração, entrega a Ele e faz o que dá para fazer. Porque se a gente pedir perdão para uma pessoa, a gente já se livrou da dor. Se a pessoa não aceitar o nosso perdão, é problema dela. Mas eu pedi de coração, então eu me livrei do peso, tirei a carga que estava nas minhas costas, no meu coração, mas eu pedi. E tocar a vida, porque não adianta a gente perdoar e falar assim, tomar, gostar quando o carro pega a pessoa, quando a pessoa se machuca, Deus é Pai, como Deus é bom, tá vendo? Fulano pagou pelo que fez, então
então Deus só gosta de mim, não gosta dela. Então é assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando a gente fala que Deus é pai, que a fulana lá se machucou porque me fez chorar, mas e aí? Quer dizer que Deus é pai só meu, mas não é pai dela. Então nós temos que repensar bem essas coisas. É melhor trabalhar o perdão do que falar aos 4 irmãos que perdoou, mas tem até sudorese quando vê a pessoa. Então tem que trabalhar mais. Não é pecado falar assim, eu não consigo perdoar, isso não é pecado. O pecado está a gente se enganar. A gente fala assim, eu perdoei. Eu estou livre, eu perdoei. Mas se souber que a pessoa vai aquele dia, não vai no local. E ou então, se souber que a pessoa se ferrou de alguma coisa, aquela alegria por dentro. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não é assim tão desprendido ainda, mas é bom trabalhar isso, tá? Tá pesado, né? Mas é assim mesmo. A cada um segundo suas obras, é o que a gente falou. É individual isso aí. Cada um faz aquilo que o seu livre-arbítrio está determinando. Mas sempre saber que cada um segundo suas obras. Todo bem que eu fizer, eu estou enviando ao universo luzes que vão me ajudar. O mal que eu fizer, eu estou tirando do universo aquilo que eu poderia ter distribuído em amor. Então toda vez que eu tiro a oportunidade de alguém de melhorar, eu estou assumindo uma grande responsabilidade. Então a gente fala, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não faço mal para ninguém, não, mas eu tive a oportunidade da pessoa ser feliz, eu roubo sonhos, eu diminuo a pessoa perante os outros. Eu não matei, eu não roubei, mas eu matei sonhos, eu roubei ilusões. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas posturas espirituais, tá bom? São 9 horas, né? Vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Aí as pessoas falam assim, mas por que ele falou isso? Ele se referiu ao amor ao próximo, à bondade ao próximo. Por isso que quando o menino Nazareno lá estava obsediado, e os apóstolos não conseguiram tirar o espírito que estava com o menino, ele falou, por que vocês não tiraram? Mestre, a gente não tirou porque uma hora ele está bom, outra hora não está, mas vocês são muito... Vocês deveriam, nas palavras que eu vou usar, mas ele falou, hipócritas, vocês podem fazer isso e muito mais. Ele quis dizer que faltou a fé, o magnetismo da fé. Então a gente dá passe na casa espírita. A gente tem que ter certeza que a gente está dando aquele passe e que a gente está assessorado ao espírito protetor. A gente tem que ter certeza do que é o passe. Quem recebe o passe e quem dá o passe. Quem dá o passe? Médium, espírito protetor, fluido cósmico universal, e a fé, e a certeza. Quem está recebendo paz? Tenho certeza que está chegando até minhas necessidades, esse magnetismo do plano superior. A gente tem que ter certeza do que é o passe e de quem recebe o passe, tá bom? Então nós temos 2 asas, o intelecto e a moral. A doutrina espírita, o nosso entendimento é intelectual e desce do coração. Isso aí Deus fez tão certinho, querendo mostrar para a gente que a fé tem que ser raciocinada. Se nós só estudarmos a doutrina espírita, mas não deixar que ela desça ao coração, a gente se torna uma pessoa fria. E se a gente deixar só aqui e não usar aqui, a gente se torna uma pessoa à mercê dos outros. Ops, eu tiro o microfone de vez em quando, né? Então a gente tem que usar o intelecto e o coração. Por isso que Deus pôs aqui, pineal acima do coração, para que a gente pudesse usar as 2 asas. Intelectual, desculpa aí, gente, mas é que eu intelectual, que é a sabedoria, moral, que é o amor. Essa é a chave da nossa evolução. É aqui que põe um pássaro, porque significa liberdade espiritual. E liberdade espiritual não tem preço, não tem dinheiro que pague, ninguém pode substituir. Isso é individual, é intransferível, a liberdade espiritual.
A gente consegue a liberdade espiritual quando a gente aprende a perdoar. Perdoar não é passar a mão na cabeça dos outros e falar, eu te perdoo, faz de novo. Não. Perdoar é eu me livrar da carga e deixar embora. Eu me livrar da carga. Aí a gente consegue isso aqui, ó, liberdade para evolução. Nisso que está aquele passo, que é a liberdade. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Isso está no Código Penal da Vida Futura, que são 30 itens no livro Céu e Inferno. Então a gente, não basta a gente não se modificar, não vou para lugar pecaminoso, eu quero ficar sozinho porque eu não quero manchar no mundo. O mundo é mau e eu não quero chegar perto. Então a gente deixa de fazer as coisas porque a gente não quer se manchar com os erros dos outros. Então não basta isso. A gente pode não querer fazer besteira, mas a gente não pode transgredir as leis divinas, que é a fraternidade. Tá bom? Já vou acabar, né? Acho eu, né? Que eu vou acabar já. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. Cumpri meu dever. Tenho certeza que eu perdoei. Tenho certeza que meu coração está mais leve. Vou até dormir melhor. Não desejo mal. Não desejo que um carro passe por cima. Não desejo que pegue Covid. Não desejo nada. Eu já consegui me libertar do problema. Quando eu me lembrar da pessoa e me lembrar do que ela fez, eu já não sinto mais taquicardia, sudorese, já não perco mais a esteira. Eu lembro como uma experiência que eu passei, eu não vou confiar mais nela, mas eu não sofro mais. Esse é o verdadeiro perdão, é não sofrer pelo mal que fizeram para a gente. E pedir perdão a Deus por aquilo que a gente fez pelos outros, porque a gente também é uma gracinha, né? Os outros fazem pela gente, mas a gente também precisa se melhorar nisso daí, não é? Espírito de verdade. Conforme a primeira epístola de Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Podemos resgatar através da prática do bem o mal praticado em outras instâncias. Aí entra aquilo que a gente conversou. Não precisa a gente sofrer para ressarcir os danos que a gente causou. Se a gente trabalhar no bem, a gente vai conseguir ressarcir o dano que causou. Olha que coisa mais linda que Deus deu para a gente. Não precisa eu sofrer se eu der um tiro em alguém, não precisa levar o tiro também, porque aí fica um ciclo vicioso. Quem me deu o tiro também assumiu. Se eu der um tiro em alguém e vou nascer com uma debilidade aqui, eu vou me cuidar. O que eu tenho que fazer, que eu posso, através do bem, ressarcir um passado delituoso. Por isso que a gente serve sopa, faz enxovalzinho, que a gente está agoniado para melhorar o negócio, não é? Dá certo que a gente dá a cesta básica com material que a comunidade dá, mas a gente está dando ali 4 horas de trabalho. Então a gente, estudando a doutrina espírita, a gente quer resgatar o mal que fez através da prática do bem. Mas não é só isso que tem que fazer. É um bom dia dentro de casa, é ouvir, ser um bom ouvido para os outros. Tem todo o histórico para a gente, não é só a cesta básica, enxovalzinho, da pasta, não. A gente tem que ter uma postura 24 horas por dia. Para a gente poder resgatar o mal, a gente faz o bem. Não precisa a gente sofrer para resgatar. Quando a justiça divina vem para nós e nos acha trabalhando no bem, pede que suspenda a justiça divina e entre a misericórdia divina. O trabalho no bem nos livra de muita doença. Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Então a gente sabe que através dos erros a gente está aprendendo, mas a gente pode ressarcir o passado difícil fazendo bem para o próximo, tá bom? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através dos ensinamentos de Jesus, como a gente falou aquela hora, a gente vai seguindo os exemplos dele, a gente vai caminhando e vai vendo, não vim destruir a lei, bem-aventurados os espíritos, e a gente vai destrinchando
destrinchando o Evangelho de Jesus, para que o espírito da gente possa melhorar e entender o que ele quis dizer. Eu sou o caminho, o conhecimento, a verdade. Ele exemplificou o que falou. E a vida eterna. Eu viverei eternamente. Eu tenho que me melhorar, porque eu que vou me aturar. Eu viverei eternamente, não vou morrer. Então o que vai acontecer? Eu tenho que melhorar para ser mais feliz, porque ninguém vai fazer isso por mim. Então Jesus sabe o que está falando. E quando a gente precisar dele, Senhor, eu estou aqui. Ele sabe o nome de todo mundo e ele está sempre com a gente. Que Jesus nos abençoe.